Joe Biden classifica a ofensiva russa como invasão, anuncia sanções à Rússia e envio de tropas. E você vai ver também. Parlamento russo autoriza envio de tropas e Ucrânia pede armas ao Ocidente. Os possíveis impactos da crise na Ucrânia na economia brasileira. Governo estuda reduzir impostos e liberar saques do FGTS. A confiança do consumidor cresceu em janeiro e atingiu o maior nível desde agosto. E ainda, o empresário brasileiro inova e decide formar novos empreendedores para trabalhar com ele. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h30 pelo horário de Brasília e você vai ver agora as principais notícias do Brasil e do mundo. O envio de tropas russas para apoiar forças separatistas pró-Moscou nas regiões de Donetsk e Lugansk foi aprovado pela Câmara Alta russa. A sessão foi convocada hoje pelo presidente Vladimir Putin, que afirmou que o deslocamento de soldados para a região depende da situação no terreno. A sessão parlamentar da Câmara Alta russa, convocada a pedido do presidente Vladimir Putin, aprovou o envio de soldados russos em apoio aos separatistas na Ucrânia. Após um debate relâmpago, o Conselho da Federação aprovou por unanimidade a solicitação do Executivo. O presidente convocou o uso de tropas fora da Rússia para apoiar os separatistas que lutam contra o exército ucraniano desde 2014. Durante a sessão, o vice-ministro da Defesa, Nikolai Pankov, disse que as negociações pararam e que a liderança ucraniana tomou o caminho da violência e do derramamento de sangue. O funcionário afirmou que a Rússia não teve outra escolha, alegando que havia veículos blindados pesados da Ucrânia próximos a Donetsk e Lugansk, as duas regiões controladas pelos separatistas. Putin falou sobre a situação na fronteira com o país vizinho, durante uma coletiva transmitida pela televisão. Segundo ele, a eventual entrada do exército em território ucraniano para apoiar os separatistas vai depender da situação no terreno. De acordo com Moscou, 60 mil soldados ucranianos e blindados pesados foram deslocados para a região. Washington indica que mais de 150 mil militares russos estão posicionados na fronteira, em compasso de espera há cerca de 2 semanas. E o presidente russo afirmou hoje que não tem a intenção de reconstruir um império um dia depois do reconhecimento da independência das regiões separatistas pró-Rússia na Ucrânia e de um discurso que negava a legitimidade do Estado ucraniano. A declaração do chefe de governo ocorre um dia após o reconhecimento da independência das regiões separatistas pró-Rússia de Donetsk e Lugansk. No discurso de segunda-feira, Putin também negou a legitimidade do Estado ucraniano. Quero dizer que já previmos a especulação de que a Rússia planeja restaurar seu império dentro das fronteiras imperiais. Isso absolutamente não é verdade. Após o colapso da União Soviética, a Rússia reconheceu todas as novas realidades geopolíticas e, como você sabe, está trabalhando ativamente para fortalecer nossa interação com todos os países e estados independentes que surgiram no espaço pós-soviético. De acordo com Putin, a situação da Ucrânia é diferente, já que seu território é utilizado por outros países para criar ameaças contra a Rússia. Há semanas, o governo russo enviou cerca de 150 mil soldados para sua fronteira com a Ucrânia, aumentando o temor de que venha a invadir o país vizinho. E o presidente americano Joe Biden anunciou hoje um pacote de sanções contra a Rússia após o decreto de Vladimir Putin que reconheceu a independência de 2 regiões no leste da Ucrânia. Biden afirmou que as sanções inicialmente afetam o Banco VEB e o Banco Militar Russo, cortando seu acesso a financiamento ocidental. A partir desta quarta, haverá também sanções financeiras contra a elite russa e seus familiares. O americano apontou que Vladimir Putin está preparando uma tomada de território ucraniano que vai além das regiões separatistas. Ele disse que também está transferindo tropas adicionais dos Estados Unidos para os países bálticos no lado leste da OTAN, na fronteira com a Rússia. E após o agravamento da crise nas ruas de Kiev e Moscou, os moradores temem uma guerra. A cada dia, novas ações aumentam a crise entre Rússia e Ucrânia. Os russos expressaram suas opiniões nas ruas de Moscou. A Rússia não tinha escolha, nós temos que ajudá-los.
Não podemos deixá-los sozinhos nessa situação, entre dois incêndios. Alguém tinha que fazer isso e eles não podiam contar com a Ucrânia. De uma perspectiva global, talvez seja certo, mas em termos de economia, devemos limpar a bagunça em nosso próprio país primeiro, para os cidadãos russos. Já em Kiev, muitos ucranianos temem a escalada da guerra e acreditam que a Rússia não deveria interferir nos assuntos internos da Ucrânia. Estou muito chocado porque tenho muitos membros da família no leste. É meu 8º ano morando em Kiev, então esta é a notícia mais assustadora depois de 8 anos. É muito assustador, é realmente assustador que o número de tropas esteja aumentando por lá. O presidente russo Vladimir Putin ordenou que seu exército entre nos territórios separatistas no leste da Ucrânia, após ter reconhecido sua independência. A ação desafia os apelos por uma desescalada e vários países ocidentais se reúnem para impor sanções contra a Rússia, na tentativa de evitar a invasão da Ucrânia e uma possível guerra. E o possível conflito na fronteira entre Rússia e Ucrânia pode prejudicar negativamente a economia brasileira neste ano. Com o conflito, especialistas prevêem risco de aumento da inflação, pressão nos preços e redução da oferta de produtos, além da diminuição dos investimentos, derrubada dos ganhos das empresas e impactos sobre as ações. A situação tensa na fronteira ucraniana reforça a preocupação com os preços das mercadorias, em especial o petróleo. Para o Brasil, a valorização do barril desde o início da pandemia foi um dos responsáveis pela inflação e pelo efeito nos preços da gasolina e do diesel. O preço do barril de petróleo teve média de $44 em 2020 e chegou a 70 no ano seguinte. O agravamento do conflito na Rússia deu novo impulso aos preços do insumo, que chegaram à casa dos $100. Quanto ao câmbio, 2022 vem sendo marcado pela entrada de dólares no Brasil, com quedas sucessivas da cotação da moeda norte-americana. Com o petróleo subindo de um lado, mas o dólar caindo do outro, os preços mantêm certa estabilidade. No preço de ações brasileiro, empresas exportadoras no Brasil têm participação expressiva. Com o aumento da demanda, já entraram mais de $50 bilhões na bolsa neste ano. Nas exportações, o Brasil depende principalmente da produção de fertilizantes e outros itens ligados à agricultura. A Rússia é o maior exportador mundial de fertilizantes, o que pode afetar o preço de produtos agrícolas, como a soja, e levar o impacto na produção de proteína animal. Especialistas também pedem atenção às reações da China, que é o maior parceiro comercial brasileiro e tradicionalmente tem alinhamento com o governo russo. O preço do petróleo disparou nesta terça-feira, impulsionado pela decisão do presidente russo Vladimir Putin. A intensificação do conflito também afetou as bolsas e a moeda russa. Os novos capítulos da crise entre Rússia e Ucrânia afetaram os preços do petróleo. O barril de Brent se aproxima dos $100 e pode continuar subindo. Espero que os preços do petróleo atinjam o pico ou o nível mais alto em algum momento do verão. Depois disso, talvez possamos ver uma ligeira redução nos preços. Mas, pelo meu próprio julgamento, eu esperaria ver os preços talvez chegando a $110, já que a demanda continua a subir nessas condições. No começo da manhã, no horário de Brasília, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril subia 3,77% a $98,97, após ser negociado alguns minutos antes a 99,50. Já o barril WTI para março, negociado em Nova York, subia 4,86%. A Bolsa de Valores de Nova York abriu em baixa nesta terça-feira. Paralisada pela incerteza da crise ucraniana, Wall Street terminou no vermelho na sexta-feira.
antes de um longo fim de semana de 3 dias devido ao feriado de segunda. A moeda russa caiu, sendo negociada a mais de 91 por euro e 80,7 por dólar. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira, a menor cotação desde 1º de julho de 2021. Nesta sessão, as atenções internacionais foram voltadas para os temores de um conflito na Europa e para perspectivas de duras sanções internacionais contra a Rússia. A moeda norte-americana caiu 1,09% e encerrou o dia cotada a R$ 5,051 na venda. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, reviu de 4,9% para 5,6% sua projeção para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, em 2022. A variação projetada para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, também foi revista de 4,6% para 5,5%. A nova estimativa do Grupo de Conjuntura do Instituto reflete uma combinação de inflação corrente elevada, pressões persistentes de mercadorias, cadeias produtivas desreguladas e condições climáticas menos favoráveis para algumas culturas agrícolas neste início de ano. O IPEA espera altas mais intensas de preços para alimentos, bens livres e também para monitorados. E você vai ver ainda nesta edição, o governo estuda reduzir impostos e liberar saques do FGTS. E ainda, a confiança do consumidor cresceu em janeiro e atingiu o maior nível desde agosto. Os detalhes você confere em instantes. Até já! Estamos de volta e vamos falar agora sobre a situação de Petrópolis na região serrana do Rio de Janeiro. Já são pelo menos 185 mortos em consequência do temporal da terça-feira passada. 85 pessoas continuam desaparecidas. Do total de mortos, 168 foram identificados, 152 encaminhados para funerárias e os demais aguardam as famílias para a liberação. A Defesa Civil está recebendo apoio dos governos municipal, estadual e federal ao suporte nos atendimentos que passaram de 1.300 ocorrências, a maior parte por deslizamentos de terra. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com mais informações do estado com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. A gente continua falando sobre o caso de Petrópolis. As buscas por desaparecidos e o reconhecimento das vítimas do temporal que caiu sobre a região serrana do estado na última terça-feira, elas continuam. Após as chuvas, o trabalho dos bombeiros e todo o apoio de moradores, forças armadas e voluntários na região atingida pelo temporal localizaram 183 vítimas conduzidas ao Instituto Médico Legal. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil, dezenas de vítimas tiveram os corpos liberados e encaminhados para a funerária. Outros aguardam a chegada das famílias. Para ajudar no reconhecimento de identificação dos corpos, a Polícia Civil que atua em Petrópolis fez uma parceria com o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Comarca de Petrópolis e a sociedade civil para iniciar o mutirão de coleta de DNA de familiares e desaparecidos atingidos pela chuva. A Prefeitura de Petrópolis informou que 875 pessoas estão abrigadas em 13 pontos de apoio instalados em escolas. Agora, a limpeza da cidade de Petrópolis começou logo assim que as chuvas pararam. Já foram retiradas cerca de 15 toneladas de resíduos. Para isso, foram empregadas mais de 200 máquinas e 600 funcionários que atuaram na retirada dos entulhos, desentupimentos de bueiros e lavagem das vias. As cidades do Rio de Janeiro e Niterói também se envolveram nesta operação. A Companhia de Limpeza Urbana do Rio enviou para Petrópolis uma força-tarefa de 250 garis. O prefeito Rubens Bom Tempo se pronunciou nas redes sociais sobre os planos desta semana. O centro histórico já está bem mais limpo também, as lojas já começam a abrir, então nós tomamos uma decisão de também fazer a limpeza agora diuturnamente. A gente vai trabalhar 24 horas. A Prefeitura pediu à população que evite circular com veículos na parte central da cidade para não interferir na movimentação dos equipamentos usados na limpeza. Agora, sobre a capital do Rio, a Prefeitura prevê que vai rever
a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os lugares daqui a 3 semanas. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, explicou que os principais indicadores do coronavírus no Rio estão em queda constante, como as internações da rede de serviço único de saúde caiu de quase 1.000 pacientes há um mês para 99 nesta semana. E a taxa de positividade também diminuiu. O índice está em pouco mais de 5% para aqueles que realizam o teste. Essa flexibilização voltará a ser discutida em meados de março pelo Comitê Científico da Prefeitura. Maria Alice, essas são as notícias do Rio. Amanhã eu volto com mais informações. É com você. Obrigada, Anderson, pelas informações e a gente se vê amanhã, então. Do Rio para São Paulo, que tem mais de 500 vagas de emprego com seleção do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Olha só, os salários para essas 500 oportunidades variam de R$ 600 a R$ 3.641. E aí tem vagas na área da limpeza que exigem 6 meses de experiência e também um ensino médio completo. Tem vagas também de telemarketing que não exigem experiência, mas exigem um ensino médio completo. Também tem vagas para técnico em laboratório de farmácia, que exige ensino técnico em hemoterapia. E tem 60 oportunidades destinadas a pessoas com algum tipo de deficiência. Para participar do processo seletivo, basta se inscrever no portal do CAT, que é o cat.prefeitura.sp.gov.br. Só que isso tem de ser feito até às 18 horas desta quarta-feira. O ministro da Economia, Paulo Guedes, adiantou nesta terça-feira, em um evento online, novas medidas que serão lançadas até o fim de 2022 como estímulo para o crescimento econômico. Entre elas está o lançamento de um programa de universalização do acesso ao crédito, a redução de 25% do Imposto sobre Produtos Importados, o IPI, e a liberação de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O titular da pasta da Economia afirmou que o Brasil está em recuperação acelerada, mesmo em meio à tendência de inflação em crescimento. Segundo ele, o Brasil registrou em janeiro um ganho real de 16% em arrecadação. O balanço com os detalhes do primeiro mês de 2022 deve ser divulgado ainda nesta semana. A equipe econômica aposta no crescimento extraordinário da arrecadação de impostos para liberar mais estímulos para impulsionar o avanço da atividade econômica. Além da abertura econômica e do controle de gastos, o crescimento da economia brasileira vai ser impulsionado por investimentos na infraestrutura e pelo compromisso do governo com programas sociais, como o Auxílio Brasil. Guedes sinalizou que o governo pode autorizar que pessoas utilizem seus saldos no FGTS para pagar dívidas. Ele comentou que o cidadão pode estar devendo no banco ao mesmo tempo em que tem dinheiro parado no fundo e questionou por que não autorizar o saque. O Planalto prepara uma semana de anúncios de medidas no campo econômico para depois do Carnaval. A confiança do consumidor cresceu em janeiro e atingiu o maior nível desde agosto. A alta foi puxada pela taxa que mede confiança em relação ao futuro. O índice de confiança do consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, cresceu quase 3 pontos na passagem de janeiro para fevereiro deste ano. Com o resultado, o indicador chegou a 77 pontos em uma escala de 0 a 200, o maior nível desde agosto do ano passado. A alta da taxa foi puxada principalmente pelo índice de expectativas, que mede a confiança dos consumidores em relação ao futuro, que subiu 3,8 pontos. O índice da situação atual, que mede a confiança do presente, também subiu e chegou a 67,6 pontos. Apesar da alta, este indicador ainda está em patamar muito baixo em termos históricos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o resultado positivo pode ter sido influenciado pelo Auxílio Brasil nas faixas de renda mais baixas, perspectivas mais favoráveis sobre o mercado de trabalho e situação econômica que voltaram a ficar mais otimistas.
Apesar do resultado, é preciso ter cautela, já que o nível ainda é baixo em termos históricos. E a incerteza tem afetado bastante a manutenção de uma tendência mais clara da confiança no curto prazo. A mão de obra sempre foi um desafio para os negócios de um empresário de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Mas ele nunca se intimidou e agora começou mais um empreendimento: formar pessoas empreendedoras para trabalhar com ele. Vamos entender melhor na reportagem. Mão de obra é um desafio para qualquer empresário, mas o que Daniel busca não é apenas força de trabalho, e sim pessoas comprometidas que desejam novas oportunidades e que vejam na função de garçom um caminho, uma carreira e não apenas trabalho provisório. Realmente é uma transformação de pensamento, uma transformação de atitude quando esse garçom entra aqui e percebe que não é só isso que ele vai fazer, é algo muito maior, é algo muito mais grandioso. Há 22 anos no setor de bares e restaurantes, fala com propriedade, conhecimento de causa sobre as conquistas pessoais e financeiras. Comecei como garçom, a gente começou até antes de garçom, né? Até de faxineiro, né? Eu já fui, né? Então eu comecei sim como garçom e também tinha meus sonhos e continuo tendo meus sonhos, né? Eu cheguei a fazer faculdade durante um ano, mas eu parei porque eu realmente escolhi isso. Mas eu ainda tenho outros sonhos como línguas, como violão, como música, e tudo isso está envolvido aqui no meu trabalho. Daniel adotou no projeto o método Raízes. Está treinando gratuitamente e com ajuda de custo pessoas empreendedoras que queiram encontrar o real propósito de vida. Entre as propostas estão a valorização da profissão de garçom e a oportunidade para que jovens e adultos conheçam as possibilidades da carreira. Não é porque uma pessoa trabalha de garçom que ela precisa deixar o sonho da faculdade de lado. Os dois projetos podem andar juntos. Josiana Ossuma trabalha há 9 anos como garçonete. Está prestes a receber uma promoção. Admite que ao iniciar na profissão não esperava ficar tantos anos. Foi como um trabalho rápido e temporário, só que aí eu fui me envolvendo, fui gostando, sempre gostei de lidar com pessoas, eu acho que eu sempre tive esse dom. E está contente com a iniciativa da empresa. Uma oportunidade maravilhosa, porque quando para mim lá atrás eu não tive essa oportunidade, eu tive que correr atrás. Então para os jovens que estão começando agora, querendo ingressar nessa carreira, é uma oportunidade única e tem que abraçar. Daniel fala que os pilares da proposta são despertar para a carreira, oportunizar o treinamento numa empresa de credibilidade e renome no mercado, oferecer a possibilidade de contratação. Para que ela se transforme, que ela nunca esteja na mesma função o tempo inteiro. Você consegue ser praticamente tudo que você quiser ser aqui dentro. A gente tem o site danielzitão.com.br, lá vai estar explicado o que a pessoa deve fazer. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens desta edição, é só acompanhar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite para você. E até amanhã. Tchau.